Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula que a gente está dando aqui hoje. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um assunto que é de extrema importância, que muitas vezes a galera já ouviu falar, mas nunca sequer fez um teste, né? E acha que dá para ter a noção apenas no, vamos dizer assim, no orelhômetro, né? Ou seja, eu escuto, dá para ter uma ideia, mas que acaba deixando isso passar. E eu tô vendo muita gente tomando um bom tombo na carreira, porque tá ficando para trás em relação a sistemas de mensageria. Legal? E, afinal de contas, como é que funciona toda essa história e o que a gente vai ver hoje aqui? Legal? Bom, o seguinte, quando a gente está falando de mensageria, a gente está falando de mensagens, comunicação entre sistemas, e os nossos sistemas nos dias de hoje, eles estão se comunicando principalmente entre eles também. Tá? E essa distribuição e essa arquitetura distribuída que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, ela tem crescido de forma absurda, que muitos dos desenvolvedores, né, acabaram simplesmente ficando presos na comunicação síncrona, né? Fazendo chamadas REST, chamadas RPC. A gente tem novas ferramentas de comunicação, protocolos, etc. A gente tem aí o gRPC agora, a gente tem o GraphQL e também a gente tem os formatos de mensageria. Ou seja, são filas de comunicação que são organizadas para que os sistemas consigam se falar e receber, vamos dizer assim, uma quantidade gigante de mensagem e garantir que realmente essas mensagens elas sejam entregues. Legal? Então é exatamente disso que a gente vai falar. O meu objetivo aqui hoje é passar todos esses conceitos que, na minha opinião, são os mais importantes para você. Legal? Vou falar também das principais ferramentas que a gente usa e no final, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar um exemplo prático que eu estou implementando aqui, inclusive para mostrar uma versão completa na próxima semana para vocês. Beleza? Então, fique de olho, fique ligado até o final para você ver a parada funcionando com um super, vamos dizer, back-end para fazer uma estrutura bem bacana que eu montei para deixar bem legal aqui para vocês verem. Legal? Então, galera, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela agora para eu conseguir passar alguns slides, são conceituais e extremamente importantes aqui para você. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela por aqui. Aqui. Maravilha. A minha tela agora está compartilhada, só aguardo um feedback do pessoal aqui para garantir que está todo mundo vendo a minha tela, tá? E em cima disso, eu vou mandar ver para a gente pegar firme sobre essas ferramentas e os principais conceitos aí sobre mensageria, beleza? Então, já recebi aqui a mensagem, então aparentemente está tudo ok aí com vocês, então vamos trabalhar firme nessa parte de mensageria. Bom, definição. Eu escrevi essa definição, tá? Mas existem provavelmente definições maiores, menores, com mais detalhes e menos detalhes, mas eu acho que para o contexto que eu quero ensinar hoje aqui, vai ficar mais claro aí para vocês, beleza? Então, qual que é a definição que eu coloquei aqui? O processo de mensageria, tá? Tem como objetivo principal realizar a comunicação efetiva entre sistemas. Ele é agnóstico ao tipo de mensagem e normalmente possui diversos mecanismos de distribuição e contingência, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? O grande ponto é que hoje em dia, apesar de parecer algo muito estranho, acabou se tornando extremamente complexo o processo de mandar uma mensagem de um lugar A para o B. Por quê? Porque a quantidade de mensagens elas são muito grandes e essas mensagens elas são sagradas, elas não podem ser perdidas, tá? Imagina se a gente está fazendo transações de pagamento, coisas extremamente críticas, sei lá, mandar uma mensagem para colocar a pessoa num banco de dados de sei lá, de
de transplantes de órgão, sabe? Tem vidas de pessoas hoje em dia dependendo dos nossos sistemas, dos nossos serviços, e é por isso que eu sempre tento colocar bem na cabeça da galera dos desenvolvedores. Parem de pensar em apenas código, pense no final, o que o seu sistema, o que você está trazendo, tá agregando valor na vida das pessoas. Né? Sistemas nossos hoje em dia salvam vidas e é por isso que a gente tem que garantir que as mensagens, que as requisições, que as tarefas que a gente pede para os nossos sistemas executarem, elas vão ser realizadas de uma forma segura e com mecanismos de contingência para garantir que no final das contas tudo vai dar certo, ok? Então, como é que funciona? Um conceito básico sobre mensagens, tá? Conceito básico do básico. Eu tenho um serviço A, tenho um serviço B, legal? E eu vou tentar, por exemplo, realizar a cobrança num cartão de crédito, por exemplo, tá? Então, isso acontece com todo mundo hoje em dia. Você vai fazer uma compra, vai fazer uma transação, vai fazer... Não interessa qual é o tipo de trabalho que você vai fazer. Realizar uma simples transação, eu estou colocando cobrança no cartão, porque quando mexe com dinheiro, a galera aí levanta o olho, né? Mas o grande ponto de tudo isso é que, imagina que eu tenho uma loja virtual e eu estou precisando de muito dinheiro, né? Eu estou precisando de dinheiro, meu negócio está quase falindo, e vai ter aquela venda que vai salvar o meu dia hoje. Eu sou um lojista. E, de repente... Quando o camarada manda comprar, o sistema, a gateway de pagamento, não é nem o sistema seu, tá? Que está fora do ar. A gateway de pagamento sua caiu, né? Você não conseguiu concluir essa transação. O que acontece? Aparece ali para você um tente novamente e às vezes o usuário fala, depois eu tento e deixa a venda para o dia seguinte. Mas aquela grana era para entrar hoje, porque eu queria pagar conta, eu queria pagar funcionário, eu queria fazer um monte de coisa, né? Mas simplesmente não deu, porque o sistema não foi capaz o suficiente de segurar aquela transação com ele, ok? Para que ele pudesse tentar fazer a transação depois. Então, praticamente, eu tenho o serviço A, o serviço B, o meu serviço B caiu e a minha transação foi para o saco. Não consegui comunicação, ele trouxe um retorno ali falando, olha, não deu certo, e daí você faz um if se deu certo, se não deu certo, errou processar o pagamento, né? A gente, programador, adora fazer uns try catches e coisas desse tipo, né? O fato é que, às vezes, um if e um else traz para a gente um resultado muito diferente lá na loja do cliente, no negócio do cliente. Um if e um else define se o negócio pode ser 30% mais lucrativo ou não, por um simples detalhe, nesse caso, que é um processo de comunicação que não pôde ser realizado no momento que precisava. Legal? Agora, o grande ponto de tudo isso é que eu estou dizendo aqui em relação ao serviço A e um serviço B, mas e se chega um momento que eu tenho um serviço A, aí eu tenho um serviço C e um serviço D, esses serviços, eles querem o quê? Se comunicar com esse serviço B. Legal? Aí, o que acontece? Se você perceber aí, eu coloquei um risco cinza, e esse risco cinza aí, eu estou querendo dizer que ele é como se fosse uma fila, um pipe, um cano, um local onde a informação ela vai trafegar. Mas, se você perceber, é um local onde a informação ela pode ficar contida. Legal? Então, não interessa quantos serviços eu tenha para tentar me comunicar com o serviço B, que o bonitão aqui está fora. O que vai acontecer é o seguinte, o meu serviço C, o meu serviço A, o meu serviço D, eles não vão mais apontar diretamente para o meu serviço B, ok? Eles vão jogar essa informação, essas mensagens numa fila, né? Num topic, depende de como o sistema de mensageria que você trabalhar chama isso e quais são os conceitos dele, tá? A gente vai falar disso depois. Mas o grande ponto aqui nesse nosso caso é que eu tenho essa fila, legal? E o que acontece? Quando eu me conecto nessa fila, eu sou capaz de começar a fazer o quê? Conectar essa minha fila ao serviço B, que está fora do ar nesse momento. Mas o grande ponto de tudo isso é que, ao mesmo tempo que eu me conecto nessa fila, e essa fila pode se conectar, ela pode dar um bind, vamos lá, no serviço B, o que vai acontecer?
eu posso começar a enviar as minhas mensagens. Legal? E aí, eu mando a mensagem para a minha fila, o meu sistema de fila vai tentar entregar. Pum! E ele viu que simplesmente o serviço B está fora do ar, mas, diferente daquela primeira opção que a gente viu, as mensagens elas vão ficar paradinhas aí na nossa fila. E é isso aí que é o mais importante aí nesse caso. Por quê? Porque quando o nosso serviço B voltar, essas mensagens elas simplesmente vão ser entregues. Aí o serviço B fala, opa, tô de volta, galerinha do mal, recebi a mensagem, tá tudo ok. E acabou a brincadeira aí. Legal? Então perceba como um simples envio de uma mensagem de um ponto A para um ponto B impacta diretamente na saúde do negócio que você está trabalhando. Em muitos casos, não faz tanta diferença, mas em muitos casos, como em transações críticas, tá? E você define para mim o que você considera crítico ou não, isso aí é a razão de um negócio poder dar certo ou não. Simples assim. Legal? Então, esses sistemas de fila, eles garantem, tá, que a sua mensagem vai ser entregue, ou, pelo menos, ele te garante que as mensagens que você vai precisar, elas estão ali, e você pode ter a opção de contornar isso. Ok? Esse é o grande ponto. Vamos imaginar que o serviço B ficou muito tempo fora do ar e etc. E eu preciso pedir para outro serviço processar isso. Eu posso pegar um serviço F ali e mandar essa fila para o serviço F sair processando. O grande ponto é que as mensagens elas não vão ser perdidas. Legal? Então, esse é o conceito básico aí quando a gente está falando de filas. E eu acho que já ficou claro para você o nível de importância que isso tem para a gente. Aí o que acontece? As mensagens saem da fila e depois que o serviço for entregue, ele fica pronto para receber de novo. Agora, eu quero começar a falar para vocês de alguns conceitos, algumas nomenclaturas, tá? Que você vai começar a ouvir por aí, ou provavelmente você já ouviu, tá? Para você entender como que isso se aplica, tá? Nessa área que a gente está falando, na área de mensageria. Eu acho que todo mundo não, mas muita gente já ouviu falar nesse padrão de pub e sub, né? Publisher, subscriber, né? Basicamente, isso não é só necessariamente com filas, né? Mas, inclusive, hoje em dia, os nossos próprios sistemas, a orientação a eventos hoje em dia dos nossos sistemas já trabalham dessa forma. Basicamente, a ideia é o seguinte, eu tenho um tópico, né? Vamos dizer assim, eu posso ter um canal, da forma como você queira chamar, e eu tenho o camarada que faz a publicação da mensagem, e eu tenho os caras que se inscrevem nesse canal, nesse tópico, que vão receber essas mensagens. Ou seja, eu me inscrevo num local onde eu sei que alguém vai publicar algo que me interessa. Legal? É mais ou menos como a assinatura de um podcast. Eu tenho o camarada que vai fazer a publicação do podcast e eu tenho o camarada que vai assinar o podcast para que toda vez que sai um capítulo desse podcast, eu receba aquilo que me interessa. Legal? Então, a ideia do PubSub, e eu vou falar nisso hoje com você, vou mostrar isso na prática, inclusive, tá? É muito importante nos dias de hoje. É um padrão que também, quando você vai trabalhar com filas, é muito utilizado, mas nem sempre todos os sistemas de fila suportam diretamente, exatamente como que funciona um PubSub. Legal? Mas o grande ponto é, você tem um publisher e um subscriber. O publisher manda a mensagem para um canal, o subscriber ele está inscrito nesse canal para receber essas mensagens. Legal? Inclusive a Amazon, essa imagem que eu peguei foi do serviço de PubSub da Amazon. A Amazon tem um sistema de fila, chama SQS, mas ela também tem um sistema de PubSub. Legal? Trabalhar com filas e trabalhar com PubSubs pode ser similar, mas o conceito é bem diferente, tá? Aí, vamos para um outro conceito importante aqui, que é o famoso Dead Letter Queue, tá? O que isso significa? O D é o queue, tá? Esse camarada aqui. Qual que é o grande ponto nessa história? O que acontece é o seguinte, meu povo. Muitas vezes, a mensagem que está sendo enviada diretamente para uma fila ou para um canal, depende de como que você vai chamar nesse caso, ela vai tentar entregar aquilo ali para a mensagem
tá? Para o sistema, né, que vai receber, né, naquele caso, o serviço B, mas aquele serviço B realmente não volta. O problema ali está tão grande que o serviço B acaba não voltando. Ou quando ele volta, ele acaba demorando muito, né? E às vezes essa demora, para mim, não é aceitável, tá? Então, nesse nosso caso, a gente tem que tomar e ter uma ação proativa para saber como que a gente vai contornar essa situação. Então, o que significa essa dead letter queue? Na realidade, a ideia é o seguinte: quando a mensagem ela fica velha, né? Ou quando eu falo, olha, essa mensagem ela tá para expirar, porque depois desse tempo também não adianta tentar cobrar o cliente. Imagina, o cliente tenta fazer a solicitação hoje de compra, o serviço de pagamento não volta, 3 dias depois você cobra ele, né? Então daí a coisa também não funciona dessa forma, tudo tem que estar bem ponderado. Então o que acontece? Você consegue trabalhar com mecanismos, padrões dessa forma, que quando você considera que a mensagem ela está velha o suficiente, você tira essa mensagem da fila principal e joga ela numa fila de mensagens velhas. E aí, nessa fila de mensagem velha, você escolhe se daqui tanto tempo você quer mandar ela para a fila principal de volta, ou se você quer anotar essas mensagens e guardar num banco de dados, ou se você vai matar essas mensagens. O fato é que a regra de negócio é sua e você escolhe o que você quer saber, tá? Mas é importante você saber que esses tipos de padrão, eles existem exatamente para resolver problemas do dia a dia que provavelmente você vai ter quando você começar a trabalhar com filas, tá? Então, existem diversos padrões para você trabalhar com mensagens, tá? Eu estou passando alguns aqui, que foi do PubSub, estou falando esse do DLQ, e depois eu recomendo que você acesse esse site, chama Enterprise Integration Patterns, tá? enterpriseintegrationpatterns.com. Lá tem diversos padrões de integração de sistemas, tá? Não só na parte de mensagerias, como na área de serviços, na área de envio de... Cara, tem muito padrão ali que é muito interessante, inclusive esse gráfico, né, que eu estou colocando, eu estou mostrando exatamente dessa fonte que eu estou colocando. Prefiro falar isso para deixar bem claro para vocês e para vocês poderem acessar esse site depois também. Ele é bem bacana, e etc. Bem old fashion, vocês vão entender quando vocês entrarem, mas esse é o grande ponto. Então, é importante você entender que podem ter mensagens mortas e você escolhe o que você vai fazer com elas. Legal? Então, coloque isso na sua cabeça. Você tem Publish Subscriber, você tem DLQ, e você tem um outro padrão, tá? Que a gente vai usar aqui hoje, inclusive, que eu vou mostrar na prática aqui para vocês, que chama Request Reply Pattern, tá? Galera, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente tem um sistema monolítico, um sistema que ele é autossuficiente, está tudo dentro dele, simplesmente fazer uma requisição dos dados de endereço de um cliente é algo ridículo. Você dá um new client, passa o ID, dá um find e recebe essa resposta. Quando a gente está trabalhando com sistemas distribuídos, microserviços e tudo mais, o que acontece simplesmente nesse caso? Tarefas que a gente está acostumado a ser extremamente simples podem virar uma dor de cabeça completa. Uma simples requisição para pegar uma informação que normalmente a gente pode fazer via REST ou qualquer coisa desse tipo. Quando a gente está trabalhando com sistemas de mensagem dessa forma, às vezes isso pode dar uma dor de cabeça que às vezes você não faz noção e você acaba se sentindo até um pouco estúpido, vamos dizer assim, porque como que eu posso estar perdendo tempo com isso? Mas o fato é o seguinte, tá? Os microserviços, trabalhar com filas, trabalhar com mensagens, ele te dá uma resiliência muito grande, ele te dá uma sensação de controle muito grande, ele te dá uma flexibilidade muito grande, que realmente é fantástico. Essas vantagens são enormes, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele traz problemas que muitas vezes a gente considera idiota, e esses problemas, às vezes, são chatos de conseguirem ser resolvidos, tá? E um problema muito bobo que eu vou mostrar para você e que você tem que normalmente aplicar um padrão para conseguir fazer isso é esse Request Reply Pattern, tá? Vamos imaginar que eu tenho um sistema de checkout e esse sistema de checkout quer a informação do usuário. Então, o que esse Request Reply faz? Ele manda essa solicitação
tá? Para uma fila que ele quer a informação do cliente. Legal? Aí o cliente recebe essa solicitação. E aí ele processa a solicitação e retorna o resultado numa outra fila de resposta para o cara que fez a solicitação. E ao mesmo tempo, esse cara que fez a solicitação, ele está escutando ali para ver se vem a resposta daquela solicitação para ele. Quando vier, ele pega aquilo e processa. Legal? Então, pode parecer algo muito bobo, mas é uma comunicação de request response, request reply. Algo que a gente está totalmente acostumado a fazer uma requisição REST, por exemplo. Mas quando você está trabalhando com mensagerias, você tem que definir quais são as filas que isso vai poder entrar. A grande diferença é que você consegue fazer, nesse caso, a sua fila receber milhões de mensagens por segundo. E mesmo que as suas máquinas que vão processar isso não vão ter poder computacional para processar de uma vez só, elas vão processando na medida do possível, mas você não perde mensagem. E aí está uma diferença muito grande do que uma simples requisição REST que você faz e ela, naquele momento, perdeu o response, acabou, morreu aquela solicitação. Entendeu? Então, o nível de problema e o nível de solução aí é muito diferente. Legal? Então, essa é a ideia. Você tem um canal para fazer a request e você tem um outro canal para ter o reply. Legal? Então, essa é a ideia que eu queria trazer para você. Basicamente, 3 padrões que você tem que se acostumar, que vai ser muito comum você trabalhar aí. Beleza? Então, é simples. Na realidade, só que não, tá? Não é simples nada disso, tá? E por que eu digo que nada disso acaba sendo simples? Porque, apesar de pegar uma mensagem e mandar ela de um lado A para um lado B, às vezes você se encontra com o caos. Você simplesmente vê que os microserviços têm esse comportamento de comunicação. Quer ver? Ó? Aqui. Olha que loucura, galera. Todo mundo se comunicando, todo mundo fazendo request, reply, todo mundo tendo que processar informação. Pensa que cada setinha dessa pode ser uma fila, cada setinha dessa pode ter um monte de gente ouvindo, pode ter um monte de gente enviando a informação, pode ter muita coisa acontecendo. Legal? Então é isso que a galera tem que entender. Fazer comandinhos ali de conseguir enviar mensagens por filas e etc. não é a coisa mais difícil do mundo. Mas entender esse cenário, que muitas vezes é caótico, tá? Você vai perceber que não é simples. Tá? Muitas vezes, experimenta para você fazer uma request utilizando filas, num formato de request e reply. Você vai ver o trabalho que isso pode dar, principalmente dependendo do sistema de filas que você está trabalhando e etc. Tá? Então, não são coisas triviais de simplesmente mandar uma mensagenzinha e falar, recebi a mensagem. Não, tem muita coisa por trás disso. Você pega uma ferramenta, por exemplo, um Kafka da vida, o Apache Kafka, cara, é um sistema fantástico, cara. Ele consegue crescer de forma horizontal, ele tem partições para receber as filas, você consegue criar os tópicos, você consegue ter os sistemas de conexão que ficam injetando dados toda hora, você consegue pegar essas mensagens e transformar essas mensagens em tempo real. Então, assim, tem muitas nuances, entendeu? Você perder uma mensagem, você pode reprocessar essa mensagem. Então, cara, tem tanta nuance no meio dessa história e é tanto detalhe, e esses detalhes, eles são críticos para garantir que o seu negócio possa ir mal ou possa ir bem. Imagina, sei lá, a gente teve entrevista uma vez com o Thiago da Mundipag. Cara, eles processam pagamentos ali de não sei quantas transações por segundo. Você perdeu uma transação, só foi uma. Não, cara, você está mexendo com dinheiro ali, né? Então, esse que é o negócio. Você, dentro de um caos, você tem que conseguir dar uma de maestro e conseguir botar essa banda para tocar e se comunicar de uma forma bem organizada, tá? O que eu vou mostrar aqui para você, tá? É algo que eu estou preparando, como alguns exemplos que eu estou fazendo, e que na próxima semana eu vou trazer para vocês de uma forma mais completa, para você poder participar, inclusive na semana que você tem que se cadastrar aí nessa parte dos microserviços, onde a gente vai falar sobre aplicações escaláveis, tá? Como que você cria aplicações escaláveis
baseadas em microserviços, aplicações modernas. Então, o que acontece, meu povo? Seguinte, a gente sempre tem que tentar entender principalmente os contextos que a gente vai trabalhar. Hoje aqui eu vou te dar um exemplo extremamente simples, tá? Eu vou pegar esse bloquinho de customer, que é um serviço, e esse bloquinho de checkout, que é um outro serviço, e para eu fazer o meu checkout, eu preciso pegar as informações do meu cliente. Simples assim. Ou seja, eu tenho que passar o ID do meu cliente, né, o meu checkout, passo o ID do meu cliente e depois o meu cliente, né, o meu serviço, vai responder essa mensagem com o resultado das informações do nosso cliente, tá? Basicamente é essa a ideia. Mas, somente para você entender como que os sistemas e as definições de sistemas elas têm que ser muito bem documentadas, porque existe um nível muito grande de complexidade, de documentação que você tem que ter, tá? Se você não fizer isso de cara, antes de começar a desenvolver qualquer coisa, você vai se perder e vai ser impossível, digo para você, impossível você fazer um negócio funcionar redondo se você não tiver um mínimo de documentação. Eu vou passar rapidamente por isso que eu vou trazer, porque semana que vem eu vou mostrar de uma forma muito mais completa, tá? Mas, olha só, eu tenho cliente, produto, checkout, o payment gateway e eu tenho o sistema de nota fiscal. Olha só que interessante. Aqui, eu tenho as minhas relações de clientes com fornecedor, conformista e etc. Camada anticorrupção, a gente está falando um pouco de DDD. Eu tenho muito material sobre DDD, dá uma olhada se você não entendeu isso, mas o grande ponto é essa parte aqui que eu quero trazer para você, tá? É isso aqui. Olha só que interessante, tá? Eu não quero que você leia tudo isso, mas o seguinte, aqui em Customer Product, Checkout e Invoice, o que acontece? Eu tenho algumas entidades que participam de cada um desses contextos, legal? E esses contextos, eles vão se comunicar entre si. Então, nesse caso, o que eu fiz aqui, de uma forma simples? Eu fiz uma anotação de quais são os casos a casos, né, de comunicação entre cada um desses serviços. Então, por exemplo, comunicação entre checkout e customer. Todas as vezes que uma transação for realizada, o checkout informa para o customer, enviando a ordem como payload. Por exemplo, teve uma contratação, ok, a ordem de serviço está gravada comigo, mas no micro de serviço de cliente, é bom ele ter o resultado dessa ordem, pelo menos alguma informação, para quando o cliente for consultar o perfil dele, ele já conseguir trazer essa informação, evitando uma outra consulta de novo no serviço do checkout. Assim eu consigo deixar tudo isso mais independente. Eu consigo fazer que, por exemplo, comunicação entre checkout e invoice, comunicação entre product, checkout e customer, comunicação entre invoice, customer e checkout. Então perceba que tudo isso são formas de comunicação muitas vezes bidirecionais e que tudo isso vai estar organizado através das nossas filas. Então perceba como um negócio com 4 servicinhos muito simples acabam conseguindo gerar uma série de confusão na área de comunicação. Então, nesse caso, eu separei aqui nesse caso, utilizando os conceitos do Kafka nesse caso, poderia estar usando, por exemplo, o RabbitMQ, o ActiveMQ e sei lá, mas eu estou trabalhando no padrão do Kafka. Nesse caso aqui, eu tenho os tópicos, né, que vamos dizer como se fossem as nossas filas, vamos chamar assim. Eu tenho aqui os tópicos e nesse caso eu falo o seguinte, no tópico Checkout Transactions, eu estou dizendo que quem é o produtor que está criando essa mensagem é o checkout, e quem vai ler dessa mensagem, que são os consumers, é o Customer Invoice Product, entendeu? O Customer Details Request e Reply, eu tenho o Producer como checkout e o Consumer como um Customer, e vice-versa nesse caso, porque é um Request e Reply. Então, você perceba que toda a definição aqui das filas, eu mostro para elas quem vai ser o meu produtor e quem vai ser o meu consumidor. Eu tendo uma visão dessa forma, eu consigo ter uma ideia de quantas filas eu vou ter,
né? E quais são os camaradas que vão participar de cada um desses detalhes. Tudo isso tem que estar muito organizado, documentado, porque passou meio-dia, não precisa nem ser um dia inteiro, você já esqueceu. E sem esse mapa, você não consegue dar conta do seu sistema, porque é muita mensagem e é muita comunicação acontecendo. Legal? Essas aqui são algumas ferramentas que são as mais comuns, as mais famosas, tá? Que tem o RabbitMQ, tem o Kafka, tem o Amazon SQS, tem o ActiveMQ, tem o Redis, tem o Amazon PubSub, tem o da Microsoft, tem a do Google, ou seja, tem bastante ferramenta no mercado para fazer isso. As minhas preferidas são o RabbitMQ e o Kafka, são as duas mais populares, inclusive, aí nesse caso, tá? Hoje, o que eu quero mostrar para vocês? A gente vai fazer uma comunicação utilizando o conceito de request reply, de forma como se fosse síncrona, apesar das filas elas trabalharem de forma assíncrona. Então, a gente vai trabalhar de forma síncrona e assíncrona hoje ao mesmo tempo. Tá? Então, eu peguei um exemplo que é um pouco mais complexo, mas para mostrar para vocês como tudo isso acontece. Legal? Então, vamos lá. Qual que é a nossa ideia aqui? Eu vou ter um sistema de checkout, certo? Esse sistema de checkout vai querer consumir as informações do meu customer. Legal? Esse aí é o meu grande ponto principal aqui. O que acontece? O meu checkout, nesse caso, ele é o producer, porque ele vai mandar a requisição. E o meu customer, ele é o consumer, porque ele vai consumir essa requisição enviada pelo producer. Legal? Agora, o que acontece? Uma vez, tá, que isso vai acontecer, essa mensagem ela é enviada para um tópico, né? Dentro do Kafka, esse exemplo vai ser com o Kafka, o Kafka tem tópicos, certo? Essa informação ela vai ser enviada para um tópico chamado Customer Details Request, ou seja, é a requisição dos detalhes do cliente. Legal? Aí o que acontece? O consumer ele vai processar essa mensagem e pegar os detalhes do cliente conforme solicitado. E aí, nesse caso, esse cara, agora ele inverte o papel e ele vai ser produtor, ele vai ser um producer, porque ele vai pegar essa mensagem, essa mensagem processada e vai enviar para o cara de checkout, que nesse caso, ele virou o consumer. Legal? Então, quando ele solicitou, ele era o producer, quando ele está recebendo, ele é um consumer. E essa mensagem vai ser enviada, ok? Através de um tópico chamado Customer Details Reply. Legal? Ou seja, depois que o customer consultou os detalhes dele, ele vai mandar essa mensagem através desse tópico e o meu serviço de checkout vai consumir. No exemplo que a gente vai mostrar hoje, o que acontece ainda depois disso? Vai acontecer o seguinte. Quando o consumer receber a mensagem, ele vai processar a mensagem e fazer o que ele quiser com ela. Ou seja, ele pode gravar no banco de dados, ele pode gravar num Elasticsearch, ele pode gravar num cache, ele pode gerar arquivo, ele pode fazer algum outro processamento, ele pode reencaminhar para outro sistema. Tá? Então, vai ter esse processamento básico de mensagem. Além disso, hoje, especificamente pela regra que eu criei aqui, na demonstração que eu vou fazer para vocês, além disso, de ter esse processamento dessa mensagem, e esse processamento é assíncrono, ou seja, ele recebeu, ele processa independente de qualquer outra coisa. Essa mensagem pode até demorar para chegar, mas ele vai processar isso de forma assíncrona, ou seja, o meu sistema está rodando e essa mensagem está sendo processada em paralelo. Enquanto isso está acontecendo de forma assíncrona, a gente vai trabalhar aqui com PubSub utilizando o Redis. Legal? Então, o que acontece? Eu recebi a mensagem, eu vou fazer o processamento dela, mas além de processar, eu vou pegar uma cópia dela e vou publicar isso num canal, certo? Usando o PubSub do Redis, isso aí. E aí, o que vai acontecer? O meu programa de checkout, ele também vai ter um listener lá, escutando a mensagem
que está sendo enviada via Redis, via PubSub, ok? E aí eu pego essa mensagem e consigo exibir. E enquanto eu já tenho essa mensagem de antemão aqui comigo, essa mensagem ela pode estar sendo processada em paralelo ali naquele item lá de processa mensagem. Imagina que quando eu recebo uma mensagem para processar, eu vou processar, vou fazer a parte de inteligência artificial, vou trabalhar com machine learning, etc, etc. Mas esse processo pode demorar muito. Então, para agilizar esse processo, eu joguei isso num PubSub para o Redis, e o Redis já retorna as informações que eu preciso enquanto aquele processamento está acontecendo. Então, nesse caso, eu estou trabalhando de forma assíncrona, porque eu estou processando essa mensagem em paralelo, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com sincronia, porque eu vou receber em tempo real, via PubSub, no canal do Redis. Legal? Então, esse é o meu objetivo de mostrar, fazer a demonstração aqui para vocês hoje, tá? Como que eu fiz isso e quais são as tecnologias que eu utilizei? A principal tecnologia que eu trabalhei, a galera sabe que eu sou do PHP, para mim é mais fácil fazer em PHP, e todo mundo consegue entender PHP, mesmo quem é de Java, de C Sharp, de qualquer coisa, tá? Se eu fizesse em Go, por exemplo, nem todo mundo entenderia, porque a sintaxe é um pouco diferente, então eu resolvi fazer em PHP. Agora, o grande ponto é o seguinte, eu vou mostrar um pouco o código aqui para vocês. Eu vou recompartilhar a minha tela agora aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou criar aqui um new share. E agora, nesse meu new share, eu tenho que escolher a minha tela aqui, que eu acho que vai ficar melhor, mas eu estou querendo deixar a fonte grande aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha desktop inteira, que eu acho que fique mais fácil. Se ficar muito pequeno, pessoal, alguém me avisa aí que está assistindo pelo Skype, pelo WhatsApp, etc. Legal? Bom, eu compartilhei a minha tela aqui. Por favor, só me deem um grande um toque aqui, por favor. Está todo mundo conseguindo ver bem a minha tela, o meu shell aqui, tá? Porque eu não sei qual que é o tamanho, se vocês estão conseguindo enxergar a fonte de como isso aqui está aqui, tá? Então, por favor, me deem um toque aqui se está tudo ok. Maravilha? Então, eu só estou aguardando esse feedback para eu continuar e fazer a explicação dessa parte aqui. Caso fique muito pequeno e vocês não consigam enxergar, o que eu vou fazer simplesmente? Eu vou compartilhar uma janela de cada vez. Legal? Então vamos lá, galera. Enquanto eu não recebo a confirmação aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho dois sisteminhas aqui. Deixa eu fazer da forma mais fácil aqui para eu mostrar aqui. Eu vou pegar aqui. Vou abrir o Visual Studio Code. E aqui no meu Visual Studio Code, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Don't save, don't save, don't save, don't save. Se você olhar aqui, tá? Eu tenho 3 pastinhas aqui na minha máquina, tá? Quais são as pastinhas que eu tenho aqui? A primeira pastinha chama Kafka, tá? Que é o sistema de mensageria que a gente está utilizando. O Kafka, aqui nessa pastinha, eu tenho apenas um Docker Compose. E esse Docker Compose, basicamente o que ele faz aqui é configurar o Kafka e deixando o Kafka pronto para rodar. Legal? Como hoje não é uma aula de Kafka, legal? Eu não vou ficar explicando isso aqui. O único detalhe que eu quero trazer aqui para você é que a gente está colocando o Kafka nessa network chamado App Network, ok?
Aí, o que acontece? Eu tenho aqui um outro serviço que eu também tenho um Docker Compose aqui. Esse serviço, o que ele é? Ele é um serviço feito em PHP, extremamente simples, ele está sem framework, ele está usando, acho que o Doctrine só para persistir, onde praticamente eu tenho o PHP, o MySQL e o Redis instalado aqui. E também faz parte da mesma rede. Ou seja, esse sistema aqui, esse serviço aqui, ele simplesmente consegue acessar a rede do Kafka. Legal? Então, esse é o primeiro ponto. Bacana? Agora, o que acontece é o seguinte. Eu tenho um outro cara aqui, que eu chamei de Product Service. E esse Product Service, ele é um Laravel. E esse Laravel aqui, o que ele faz? Ele é um Laravel simples, que tem o PHP, Nginx, MySQL e o Redis também. E ele faz parte dessa mesma rede. Legal? Então, esse aqui é o ponto principal que eu queria que vocês entendessem. Legal? Então, o que eu quero trazer aqui e mostrar para vocês agora aqui? Vou até aumentar mais a minha fonte do terminal aqui, para deixar o mais claro possível, tá? O que acontece é o seguinte. Essa máquina aqui que eu estou logada, que eu estou dando um Docker Compose, tá? Esse camarada aqui, o que ele faz aqui na realidade? Ele tem acesso à aplicação feita em PHP puro. Essa aplicação, praticamente, o que ela faz, tá? Ela não tem nada demais. Deixa eu pegar aqui o meu PHP Storm, que eu acho que fica mais fácil, inclusive, para eu mostrar. Deixa eu tentar pegar ela aqui. Tá aqui. Tá? Essa aplicação, o que ela tem, simplesmente? Ela tem uma pastinha app, que tem um domínio. Nesse domínio, eu tenho uma entidade Customer, Address e Order. Tá? Ou seja, eu tenho os dados do meu cliente, praticamente, nome, e-mail, ID, eu tenho o endereço desse cliente e eu tenho as ordens de serviço que esse cliente contratou. Essas annotations aqui é do Doctrine, tá? Só isso para fazer o relacionamento, mas é algo extremamente simples, não tem nada demais. Bacana? Esse camarada aqui, ele tem, tá, um serviço, legal? Que chama Customer Service. Esse Customer Service, o que ele faz aqui? Ele tem um método que chama Get Customer Info, onde ele recebe o ID do cliente, faz uma consulta no repositório e retorna o objeto do cliente para a gente. Legal? Isso aqui é o ponto principal que esse camarada faz. Legal? Então, assim, não tem segredo nenhum. Tanto que, se nós acessarmos o index.php dele, olha o que eu fiz aqui, que interessante. Eu tenho o user, onde eu crio um cliente. Aí eu crio um objeto de endereço. Eu seto o endereço para o cliente. Eu crio 2 produtos. Eu crio uma ordem de serviço, falando que é do cliente. E eu adiciono os itens dessa ordem de serviço nessa ordem que eu criei. E eu simplesmente depois persisto isso no banco de dados. Legal? O resultado final disso no meu banco de dados simplesmente é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vamos lá. MySQL, -u root, -h, user app, MySQL, user app, -p, sem a root. Select asterisco from customers. Legal? E aqui eu tenho o ID desse meu cliente. Legal? Simples assim. Hoje, o que eu vou querer? Eu quero também pegar os endereços cadastrados desse cliente. Ou seja, se você perceber, esse cliente aqui tem esse endereço aqui cadastrado. Também nada demais, um CRUD comum, sem a regra de negócio alguma, por si assim dizer. Legal?
Agora, o que que acontece? O que que eu vou querer fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um segundo sistema. Legal? E esse meu segundo sistema é uma aplicação Laravel. Essa minha aplicação Laravel, por enquanto, ela não faz nada, tá? Ela, inclusive, é uma aplicação de gerenciamento de produtos e não é nem a de checkout, como eu tinha falado. Mas qual que vai ser o objetivo dessa aplicação aqui pra gente? O objetivo dela vai ser simples assim. Eu vou chegar aqui num controller meu. Nesse meu controller, eu vou falar que eu quero fazer uma request e receber uma reply da fila, né, do item Customer Details Request. Legal? E quando eu fizer isso, eu quero receber a resposta aqui num formato de JSON. E aqui eu vou ter uma view do Laravel, onde vai exibir essas informações dessa forma aqui, ó. Deixa eu minimizar isso aqui por hora. Dessa forma aqui, ok? Simples assim. Bom, como você pode perceber, o que que vai acontecer? Eu não tenho nenhuma informação do meu cliente nesse meu serviço, tá? Nesse meu product service, beleza? Toda a informação que eu tenho do meu cliente tá nesse outro serviço aqui. Esse outro serviço aqui, que é esse user service. Como que eu faço, então, para eu conseguir essa comunicação fazendo isso via filas, tá? Eu estou utilizando o Kafka, e o Kafka, ele tem um conceito de tópicos, tá? Eu não quero ir a fundo no Kafka, eu vou tentar fazer uma live específica do Kafka nessa próxima quinta-feira, mas eu deixo vocês saberem, porque é algo, cara, o Kafka é uma parada muito top, tá? Mas o grande ponto aqui vai ser o seguinte, olha como que a gente tem que se organizar aqui primeiramente, tá? Deixa eu pegar o meu PowerPoint aqui de novo. O meu checkout, ele tem que ser meu producer, ok? Então, esse meu producer vai ter que mandar uma solicitação pro endereço aqui, Customer Details Request. Legal? Então, tá aqui no meu Laravel. Cadê aqui? Deixa eu deixar ele assim que fica melhor para ver. Então, tá aqui no meu Laravel, tá? Eu peguei a configuração do Kafka, né? Estou falando em bem alto nível com vocês, tá, pessoal? Eu tenho um Service Provider criado aqui no Laravel para fazer isso e tudo mais. Eu tenho o Payload, que vai ser o conteúdo dessa minha informação, onde eu falo que eu quero informação com o Customer ID. Esse cara aqui. Legal? E aí eu vou falar que eu quero que a request desse Customer ID seja enviada para essa fila. Legal? E aí tem toda uma mágica, entre aspas, que vai acontecer nesse cara aqui, tá? Essa aplicação, ela tem que melhorar muito ainda, o PHP, ele tem um suporte muito ruim para Kafka, essa que é a real, e eu estou escrevendo uma lib bem legal para o Kafka, depois eu vou deixar ela open source para todo mundo, tá? Então, eu estou utilizando ela, eu estou cadastrando todos os padrões, mas o fato é o seguinte, nesse processo de request e reply, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá? Uma das coisas eu estou me preparando aqui para trabalhar com o Redis. Tá acoplado aqui, tá, pessoal? Tá acoplado. Eu sei que tem autoacoplamento e isso aqui vai ser o strategy, tá? Só para vocês saberem. Mas o grande ponto aqui é que eu vou me preparar para trabalhar com o Redis. Legal? Vou mandar a mensagem para o Kafka e depois vou solicitar a resposta. Legal? Mas qual que é o grande ponto? Para eu conseguir fazer isso, né, para eu mandar a resposta, para eu mandar a minha fila, para eu mandar a minha comunicação, eu tenho que ter outro sistema ouvindo essa comunicação. E é aqui que eu criei um worker bem simples, chamado Consuming Requests for User Info. Tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Deixa eu fechar aqui. Basicamente, eu estou pegando as informações do Kafka, legal? Passando os nodes do meu Kafka, falando para eu ouvir todas as mensagens
que chegam nesse meu canal. Ok? Então, olha só que interessante. Eu estou falando, olha, tudo que foi enviado de mensagem que foi enviada para esse canal, por favor, fique escutando e consuma para mim. E toda vez que você consumir, execute esse handler aqui, execute essa classe aqui, invoque essa classe. Legal? Então, basicamente, essa é a ideia que acontece nesse nosso caso. Legal? Então, olha só que interessante. Quando eu boto esse camarada aqui para rodar, deixa eu sair aqui do mais. Sair aqui do sistema. Quando eu caio nesse worker aqui, ó, cd workers, php, consuming request for user info, o que vai acontecer aqui nesse momento? Esse meu worker, ele está conectado, tá? No Kafka aqui, escutando por requisições, tá? Que eu estou recebendo do meu outro sistema. Basicamente é isso que acontece. E cada mensagem que chegar aqui nessa fila está aparecendo sucesso e o ID do cara que foi mandado. Por que isso está acontecendo aqui? Está acontecendo pelo seguinte: toda vez que eu consumir uma mensagem, o que eu fiz aqui nessa implementação minha, tá? Eu posso colocar entre vírgulas aqui, no array, classes que eu quero que ele execute. É um handler, praticamente. E eu tenho aqui um Customer Details Request Handler. Então, o que significa? Toda vez que receber uma mensagem, ele vai fazer o seguinte para mim. Ele vai pegar o resultado da mensagem, ok? Vai consultar os dados do cliente e vai enviar de volta essa mensagem por um outro canal. E qual que é esse canal? O Customer Details Reply. Que é esse cara aqui. Ou seja, esse cara recebeu a solicitação, ele pega a informação e... ele pega a informação e processa, consulta no banco de dados os dados do cliente e retorna essa informação para quem pediu. Basicamente, e depois escreve sucesso, tá? Eu não precisaria nem escrever sucesso aqui, tá? Eu poderia simplesmente, deixa eu ver, eu poderia dar um... Deixa eu ver se funciona. Print R, no payload aqui dele. E o commit, ele dá como se a mensagem já fosse lida, tá? Eu não vou dar um commit agora. Na realidade, eu vou. Vamos ver o que acontece aqui. Vou parar esse serviço. Vou subir aqui. E agora, o que está acontecendo aqui comigo? Ele vai se conectar no Kafka, tá? Nesse momento, ele está fazendo um balanceamento, ele está vendo quantos nodes o Kafka tem, quais as partições que esse serviço vai começar a ler, esse broker vai ter acesso e tudo mais, mas o fato é que ele vai começar a pegar essas mensagens daqui a pouco, e daí, todas as mensagens e as solicitações que ele receber, tá? Ele vai trazer as informações. Então, ó, isso aqui é a informação que ele está recebendo. Ok? Então, todas essas informações aqui são as informações que a minha aplicação Laravel mandou. Ele recebeu e esse Correlation ID que vocês estão vendo, ele na realidade é só um identificador de quem fez a request para eu conseguir pegar do outro lado, tá? Mas aqui é a mensagem que ele recebeu, tá? Aqui é a mensagem que ele recebeu e tá tudo ok por aqui. Aí o que acontece? Quando ele retorna essa mensagem aqui, o reply, essa mensagem é enviada de volta aqui pro Kafka, pro Details Reply. Mas, nesse caso aqui, quando ela é enviada de volta, né? Esse cara aqui, o customer, ele tá mandando a mensagem e agora o Laravel, ele tem que ficar escutando essa mensagem chegar e para quando ele chegar, ele poder processar essa mensagem e também abrir uma comunicação com o Redis. Nesse caso aqui, o que eu fiz, tá? Eu criei
Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu aumentar a fonte para ficar mais fácil para ver. Aqui, nesse meu caso, eu criei um comando no Laravel que chama Artisan Consume Topic. E eu falei aqui, ó, qual que é o tópico que eu quero que o Laravel fique escutando. Legal? E vou dar um Enter. Quando eu fizer isso, o que está acontecendo agora? Da mesma forma que o meu customer estava escutando as mensagens que estão chegando, o meu Laravel ele está escutando as mensagens de resposta que foram enviadas para ele. Ok? E é isso que está acontecendo. Ó. Então ele está esperando aqui. Ó. Tem mensagem? Ok. Quando o meu Laravel receber essa mensagem, vamos aqui no Laravel agora, meu povo. Deixa eu aqui no meu comando, console, command, aqui. Quando o Laravel receber essa mensagem, o que vai acontecer? Mesmo esquema, ele vai executar uma classe. Da mesma forma que naquela minha outra aplicação, ele também executava uma classe, né? Aqui, ó, para fazer o consumo da mensagem, tem algum lugar aqui que eu mostrei para vocês que ele lê a classe. O que acontece? O Laravel, ele também fica executando essa classe. E olha o que essa classe faz aqui nesse caso. Essa classe, ela simplesmente dá um publish na mensagem para o Redis. Ok? E o Redis, ele pega essa informação, manda para a gente. E essa nossa classe aqui é responsável por pegar essa informação do Redis e trazer aqui para a gente. Legal? Então, é essa mais ou menos a ideia. Ou seja, todas as vezes que eu fizer uma solicitação, quer ver? Inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Ó, eu vou dar um Enter, Enter, Enter aqui, para ficar praticamente em branco. Quando eu pular aqui, eu tenho que ver a solicitação que eu acabei de receber. Vamos lá. Olha só. Acabei de receber essa solicitação. Ó. Customer ID veio com esse Correlation ID que eu crio para saber para quem que eu tenho que retornar. Ok? Então, aqui é o meu PHP puro recebendo a minha informação. Quando esse PHP puro recebeu a informação, ele devolveu imediatamente para o Laravel. E o Laravel agora aqui, ó, vou dar até um Enter, ele tem que aparecer, que ele vai ler uma mensagem. Vai aparecer mais um No More Messages. O que vai acontecer? O meu Laravel vai ter que receber uma mensagem aqui também, ó. Acabou de receber. Quando o Laravel recebeu de volta a mensagem, ele, de cara, mandou para o Redis, mas de forma assíncrona. Eu simplesmente posso pedir para ele rodar e processar qualquer outra classe aqui, ó. Processa a classe e roda, sei lá, Machine Learning. Imagina que é uma classe de processamento de Machine Learning, por exemplo. Então, ele notifica o Redis e continua rodando um outro processo aqui, e tanto faz. E eu recebi a informação em tempo real. Ok? Então, pessoal, eu acredito que deu para vocês pegarem a ideia, tá? E terem uma noção de como que às vezes pode ficar até confuso essa história de enviar e receber mensagens. Eu tenho um consumidor, o cara que fica escutando, o cara que processa, o que eu faço com todas essas mensagens? Eu sei que pode parecer confuso, mas quando você entende as ideias principais, tudo isso acaba também ficando um pouquinho aí mais fácil, tá? O grande ponto, de qualquer forma, que eu quero passar para você aqui, como conceito principal, é que trabalhar com filas é algo tão importante que é o que eu disse, que é o título, inclusive, desse vídeo, tá? Você vai ficar para trás se você não entender isso aqui, tá? Dá um nó na cabeça muitas vezes, mas se você não começar a estudar isso hoje, você vai ficar para trás. Dá para perceber, eu acredito que você percebeu, que não é brincadeira de criança, tá? Apesar de um conceito ou outro ser simples, mas para você entender todas essas nuances, dá um trabalhinho, então comece a estudar ainda hoje. O que eu recomendo para você? Deixa eu parar o compartilhamento aqui e mostrar a minha cara.
Como que eu paro de stop share? Aqui para mim. O que eu quero dizer com isso, galera? Eu acho que o meu ponto principal que eu estou querendo trazer aqui para vocês, tá? É o seguinte: pare apenas de estudar as coisas daquele ponto de ouvir falar, tá? Tente trazer uma profundidade um pouco maior no que você está estudando, tá? Entenda um pouquinho de tudo, mas, cara, se você não souber hoje em dia de como que os sistemas conseguem se comunicar de uma forma assíncrona, de uma forma, vamos dizer assim, de gente grande, cara, você tá na roça, tá? Então, começa por aí que você vai trabalhar, beleza? Pessoal, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Legal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer. Eu realmente espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu sei que eu mostrei muito código e, obviamente, não dá para entender a implementação. Eu tentei apenas mostrar o ponto principal e exibir na prática a dinâmica que eu mostrei ali no slide, tá? Basicamente, foi isso. De qualquer forma, eu recomendo que você pratique, que você reveja esse vídeo se você achar necessário para entender as ideias de todos os pontos aí principais. Beleza? Um grande abraço para vocês e muito obrigado por ter participado dessa aula.